Corinthians. O Coringão faz um excelente trabalho, um excelente jogo, cala o Mineirão e tem vantagens para a final da Copa do Brasil. Para a final não, para passar para a final. Chega representando. Fortalece com like fiel. Vamos falar do Coringão que estraçalhou o Cruzeiro ontem. Representa com like, hein? Vamos lá. Cruzeiro, esse lance, o engraçado do André Ramalho demora um pouco para entrar nos jogos, se vocês já perceberam. Ele toma esse drible do Caio Jorge, depois erra um bote. Na única chance do Cruzeiro, do Matheus, aí poderia ter aberto o placar, né? Ele bateu em cima do U, mas o Corinthians desde o início foi melhor. Taticamente, é um pouco como o Vessone fala, né, Tironi? O Corinthians, eu vou ter que divergir do Dorival. O Dorival deu entrevista, parece que as fichas estão 6-4 para o Cruzeiro. Ele é modesto e tal. Mas o Corinthians, como sempre vem dizendo o Vessone, por também questões econômicas, por também transfer banco, situações da janela, é o time brasileiro que menos mexeu no seu elenco do ano passado para cá. Isso em algum pau, o Memphis. Então é uma coisa sincronizada já. E alguns jogadores estavam devendo bastante, tipo o Carrillo, mostraram nesse jogo os. Se a gente fosse fazer o cara a cara depois do jogo do Carrillo, voltaria a ganhar o Carrillo no cara a cara. Depois do jogo que ele fez ontem, ele voltou a ser o jogo. Então o Corinthians titular, jogando nesse sistema, só teve o Bidon no lugar do Garro e o Maicon jogando no lugar do Ranielli, mas foi bem o Maicon. O Mancini gosta muito do Maicon, foi bem como capitão do time mesmo. Esse sistema com o Corinthians, linha de 4, 3 volantes, um meia ajudando e os 2 atacantes, é um time que encara qualquer um. Ele encara o Palmeiras, ele encara o Flamengo, ele encara. E ontem estava o Corinthians inteiro. E acho que estrategicamente foi muito bem. Eu acho que foi um pouco do contraveneno, né? O Mancini sempre lembra da entrevista do Leonardo Jardim contra o Flamengo, depois do jogo contra o Flamengo no Maracanã, em que ele faz o diagnóstico que o Flamengo não gosta de time que tira a bola, tira o Flamengo da zona de conforto. O Cruzeiro precisa de espaço para jogar, senão ele não joga. Né? Então tem essa dificuldade. O Corinthians se defendeu como o Sport se defendeu, como o Ceará se defendeu, como o Santos se defendeu. E o Cruzeiro não conseguia concatenar o Matheus com o Caio Jorge. Conseguiu uma vez, no primeiro tempo, e não conseguiu mais. E até eu acho que o Corinthians, se tivesse mais opções no banco, ele poderia até ter matado o confronto. Tamanho, o Hugo Souza não fez uma defesa no segundo tempo, quando o Cruzeiro começou a despejar a bola na área do Corinthians, e o Caio Jorge é baixo e o Gustavo Henrique é alto. Não vai fazer gol de cabeça nunca, só numa bola parada com o Fabrício Bruno. Então, as diferenças, e talvez isso aconteça hoje à noite no Maracanã, não será uma surpresa. As diferenças entre os times no Brasileirão e do Flamengo para o Palmeiras no Brasileirão era pouca diferença, então foi para a Libertadores, então é parelho. Mas as diferenças entre um Cruzeiro e Corinthians no Brasileirão, ou entre o Fluminense e o Vasco, na hora de um mata-mata, elas se diluem. E o Corinthians ontem foi o Corinthians mais próximo do ideal, mais próximo daquele time que deu a arrancada. Já é o mesmo formato da época do Ramon Dias, com a diferença, acho que o Dorival melhorou o time na parte defensiva, era a preocupação desde que ele substituiu o Ramon Dias, e fez uma partida como ele fez a Copa do Brasil até agora. O time do Corinthians não tomou um gol na Copa do Brasil até agora, certo? 0. Então, E aí, seria talvez a pergunta na coletiva. Dorival, como é que você explica a tua trajetória pessoal? Como os seus times conseguem ser tão eficientes em Copas, diferentes times, e tão pobres no Campeonato Brasileiro de pontos corridos? Você já tem um diagnóstico para isso? A forma como você comanda, a mobilização que você faz para uma Copa? Por que você é o rei de Copas e no Brasileiro de pontos corridos você é um figurante, né? Eu acho que esse é o enigma. E, de novo, é muito parecido com a trajetória, sobretudo a trajetória dele no São Paulo. O Flamengo, acho que tinha mais recursos, ele foi campeão de 2 Copas, né? A Libertadores, inclusive, mas é muito parecido com a Copa do Brasil que ele fez com o São Paulo, né? E que teve uma derrota, coincidentemente, para o Corinthians em Itaquera. E vencer o Corinthians no mata-mata, em Itaquera, o Corinthians em vantagem, eu tô para ver. Eu não sei se alguém é capaz. Acho que o Cruzeiro
Ainda mais com 2 desfalques já confirmados, eu vejo pouquíssima chance. Pouquíssima Não chance. precisa nem jogar. Vessa, já está reconectado com a gente. Porque a gente estava aqui falando não é favorito, não sei o quê, o outro é melhor, vamos lá o que dá para fazer, se sair com empate tá bom. E hoje a gente está falando, o Corinthians ganhou, podia ter ganhado demais e está com a parada quase liquidada. Vamos lá. Primeiro, dizer que o Massa estava correto e eu estava errado, né? Porque eu não acreditava que o Corinthians viraria a chave do que vinha fazendo no Campeonato Brasileiro, e o Massa ontem cravou que a chave ia ser virada e que tudo ia ser diferente. Então, eu estava errado e ele estava completamente certo nesta. Segundo, porque foi uma noite que as coisas aconteceram da maneira que elas têm que acontecer. Tem um companheiro nosso, um amigo nosso, que tem uma frase que é: o futebol é mais simples do que parece. E quando você, né, Arnaldo, quando você faz as coisas de maneira simples, a chance de dar certo no futebol realmente ela é grande. E que o Dorival, e eu vim aí há 10, 15, 20 dias falando: Dorival, faz o simples. Você tem o 0-3 agora como exemplo do que não fazer. Não precisa de linha de 3. Os lados do Cruzeiro deitaram enrolado entre os alas e os zagueiros que estavam perdidos, não sabiam como se comportar. Você armar um meio de campo com só 3 homens, sendo Garro e Bidon, você simplesmente não vai marcar ninguém, não vai marcar nem consulta. Então, o 0-3 estava nítido. Até hoje eu não entendo por que ele entrou daquele jeito contra o Cruzeiro. E ontem não. Ontem ele fez aquilo que a gente tinha o tempo inteiro falado aqui. Faz o simples, linha de 4, 3 volantes, um meia e 2 na frente. E a linha de 4 com André Ramalho e Gustavo, nada de João Pedro Choca. Eu amo os meninos do Corinthians, Guinegão, André, Choca, Dieguinho, claramente meninos Kaique. Os meninos são bons, são talentosos, mas para essa hora, jogo grande é para jogador grande. É para jogador de seleção peruana, venezuelana, holandesa, brasileira, e o Corinthians tem alguns deles. E você tem que usar esses caras nesse jogo, nesse tipo de jogo. É quando o jogador do Cruzeiro fala: do outro lado tem o Martínez, tem o Carrilho, tem o Memphis, tem o Hugo, tem o Gustavo, tem o Yuri, tem o André. Então, nessa hora, jogo grande é para jogador grande. E o que o Dorival fez? Fez o simples. Fez a linha de 4, a mesma que eliminou o Palmeiras com 2 jogos, ganhando os 2 jogos e tirando umas 70 bolas. O que o André e o Gustavo jogaram contra o Palmeiras foi uma enormidade. Então não me espanta eles terem jogado bem ontem. O Mateuzinho e o Bidu, ontem, acostumados à linha de 4, também não me espanta eles terem ido bem. 3 volantes, eu acho até que ele teria repetido os 3 volantes, Garro e os 2. Ele só não repetiu porque o Garro não tinha condição e porque o Ranieri não tinha condição. Senão ele teria repetido de novo. Ele teria feito o mesmo time que eliminou o Palmeiras, porque ele tem uma ótima base de comparação. É um dos melhores times do Brasil e o time se comportou bem. Por que não fazer contra o Cruzeiro? E ele só não fez, a minha impressão é que ele não fez porque o Ranieri não tinha condição e porque o Garro também não podia começar, senão ele teria feito o mesmo time. Então, o time se comporta muito bem, todos os jogadores se comportam muito bem, e é uma noite que você, com postura, com dedicação, com foco, com o Memphis marcando o escanteio, era ele o homem da bola para o escanteio, naquela jogadinha que o Cruzeiro fazia o tempo inteiro de 2, ele saía lá da frente para ajudar lá atrás. Então todo mundo deixando tudo em campo, com muita postura, coisa que no Campeonato Brasileiro claramente não era a mesma postura, a mesma vontade de ajudar e de marcar. E você viveu uma noite copeira. Por que eu acho que o Corinthians... A noite copeira não é só do time. Quando a gente, na década de 90, 2000, 2010, os jornais, muitas vezes brasileiros, os jornais nem existem mais quase hoje, né? É só eletrônico e tudo mais. Mas os jornais traziam noite copeira. Era quando um time estrangeiro, argentino, uruguaio, paraguaio, vinha ao Brasil e a sua torcida e os seus jogadores deixavam tudo em campo. E o Corinthians viveu essa noite copeira. Não dá para desassociar muito o que aconteceu no campo com o que aconteceu na arquibancada. Eu estou em Belo Horizonte e foi uma noite copeira. A torcida do Corinthians simplesmente
fez do Mineirão a sua casa. Os 3.200 corintianos que foram ao Mineirão fizeram prevalecer o tempo inteiro, os 90 minutos. Além da torcida, hoje pela manhã, enfim, e ontem à noite já vários perfis cruzeirenses dizendo que foi uma das piores noites da sua própria torcida, que não sabiam o que fazer, que não cantaram nada, que não ajudaram o time, enfim, está tendo meia-culpa aí de maneira geral na torcida do Cruzeiro, mas eu acho que a do Corinthians também se impôs, e aquilo ia batendo nos jogadores, e acho que os jogadores também entenderam, virou uma coisa de troca de energia, né? Vinha a arquibancada e os jogadores se dedicando, e a arquibancada se dedicando, e era um negócio, e eu não sei se pela TV dá para prestar atenção nesse tipo de coisa, nos piores momentos do Corinthians, é quando a torcida ainda cantava mais alto. Escanteio pro Cruzeiro, a torcida subia. Falta lateral pro Cruzeiro, a torcida subia. Então, assim, na hora ruim, o torcedor parecia entender, ó, tem volume aqui do Cruzeiro. Não era nem pressão, porque pressão é quando o goleiro defende, como o Arnaldo disse, o Hugo quase não fez muitas defesas, assim, tão fundamentais, tal. Não foi um bombardeio. Mas quando tinha volume do Cruzeiro, a torcida crescia. Então, eu queria destacar isso também, porque não foi uma noite na qual o Corinthians foi lá e foi amassado pelo Cruzeiro, pela sua torcida. Pelo contrário, nem a torcida do Corinthians deixou ser amassada, muito menos o time. Então, acho que uma vitória muito justa, uma vitória de 1-0 que para mim não garante nada. O Cruzeiro é um ótimo time. A hora que o Matheus Pereira pega na bola, do estádio, você mapeia, né? A bola chegava no pé dele, e aqui a gente de cima, você vai mapear. Tem um cara aberto na direita, um na esquerda e o lateral passando. Ele vai escolher um desses três? Não. Ele escolhia um cara num passe entre linhas e achava alguém que nem a gente que estava no estádio conseguia enxergar. Então ele tem muita visão de jogo. O time do Cruzeiro é muito bom, claramente é muito bom, é bem treinado, mas ontem pegou com uma ótima escalação, entrou bem. Claramente Só quem ele. entrou também entrou muito bem. Se joga mata-mata assim. E aí você, com a escalação boa, as trocas Chama boas e atenção, corretas, né? quem entra bem, é muito difícil você conseguir passar por cima de um momento como esse, quando o seu adversário está agindo dessa maneira. Então, acho que, acima de tudo, uma vitória muito justa do Corinthians, leva uma vantagem para casa, sim, ninguém é hipócrita para dizer isso, mas é só uma vantagem, para mim não tem nada fechado, nada decidido nessa eliminatória. E aí, Massa, dá pra dizer, resumindo, que foi, sei lá, um time jogando mata-mata, outro achando que tava lá nos pontos corridos, veja bem? Não, cara, é assim, ó. O Cruzeiro é um time formado para ser coadjuvante. Foi assim a temporada toda. É um time de uma nota só. E ontem mostrou, porque não tá pronto, e eu vou dar o benefício, não sou ninguém, não tenho essa pretensão. Tenho certeza que isso tem a ver com pouquíssimo tempo de trabalho do Leonardo Jardim, a não montagem do elenco, isso tem diferença. Porque o Cruzeiro ontem foi um time desalmado. Sabe quando entra uma pessoa para falar com você e ela está apagada? Então, por vários motivos. Primeiro, o Corinthians só não matou o confronto ontem porque não quis. Porque se ele quisesse... o Corinthians entrou na vibe de 1-0 tá bom, é jogo de Copa, porque o Leonardo Jardim segurou o time todo do Cruzeiro, foi pra cima, não entendeu o que era jogo de Copa. E nessa hora, cara, o time cascudo, coisa que o Palmeiras não foi também, desalmado, o time cascudo que tá jogando em casa e tomou 1-0, o que ele pensa? Cara, vamos sair daqui de 1-0. 1-0 tá bom, contra. É difícil, né, imaginar isso. É difícil imaginar isso. Hoje não é nosso dia. Vamos Porque exatamente, cara. E isso faz parte... Então, mas faz parte da construção de um time campeão. O Boca do Bianchi, cara, quando aquele time fazia 1-0, tinha um arremesso lateral pro Boca, demorava 3 minutos para sair a bola dali. Então, isso você percebe ao longo da temporada. O time é bom, tem bons jogadores, mas ele tem um vício de formação que só joga de um jeito. Esse time é incapaz de jogar de outra forma, né? Porque... coloco aqui, nem acho que o Leonardo Jardim é um técnico com limites ou limitação, não no limite de... limitação mesmo, que sem repertório, nada disso. Acho que ele é um ótimo treinador.
mas talvez pelo pouco tempo, pela montagem do elenco, ele tenha arrumado uma forma, um sistema que ele foi útil para levar o Cruzeiro onde está, e não é pouco você chegar a uma semifinal de Copa do Brasil. Mas o jogo mostrou que você tinha um jogo de uma equipe pronta e de uma equipe juvenil. O próprio lance do Memphis explica isso. Olha aí o lance do gol. Cara, esse tipo de lance é para o Cruzeiro inteiro parar e chamar a atenção do VAR. Chame a atenção do árbitro e do VAR. Só o William. Entendeu? E ainda fiz assim, ó, com a mão. Ó, vocês vão ver aí. Dá uma olhada aí. O Cássio tá de frente pro lance. Não vai cobrar a saída de bola sem que chamar a atenção. Olha lá. Entendeu? O que é isso? Acabou a pilha do relógio. Tem que todo mundo juntar em cima do árbitro, parar o jogo e chamar a atenção pro VAR procurar a mão. Entendeu? Porque claramente o VAR viu e não achou a mão. Porque se o VAR fala, opa, vamos ver de novo, volta aqui, pega outra câmera, conversa, põe de novo, né? O gol foi irregular, nós estamos vendo. O Cássio está de frente pro lance. De frente pro lance. Talvez o Fabrício tenha encoberto o Cássio, a visão do... Ok, mas... Só para ser justo, para quem está na nossa audiência, essa câmera de trás não é da transmissão nem do VAR, é de um influencer que pega essa câmera. Essa câmera não é da transmissão, essa que deixa um pouco mais claro que a bola bate no braço dele. Mas um pouco o que aconteceu, só uma coisa, Massa, é um pouco o que aconteceu no gol do Lucas, na mesma Copa do Brasil, na mesma semifinal, quando o estagiário o mídia social da TV São Paulo fez uma imagem e aí divulgou, achando que estava divulgando só o gol do Lucas, mas no final a imagem dele, que ninguém tinha, o VAR não tinha, ninguém tinha aquela imagem que a TV São Paulo tinha, e aí ficou claro que o Lucas tocou com a mão. Então, é muito difícil. Ontem à noite não teve discussão, ontem à noite não teve nada na transmissão, ontem à noite nem eu, nem você, nem ninguém percebeu, e o árbitro e o VAR, eu acho que a gente não pode criticar se ninguém nem falou ontem, só tá falando hoje porque o influencer colocou na madrugada. Aí cresceu o cabelo na minha cabeça, pô. Perfeito, mas o VAR tá lá pra isso, meu irmão. Parou, hoje, cara. Você até hoje disse que gol do Lucas não dá, com a cara, mão. Não dá, aí não dá. Que o gol aí, ó, a justificar, então, eu só justificar o lance. Não tinha essa imagem. É só isso que eu tô dizendo. E que hoje surgiu. A imagem da TV São Paulo aparece na tarde do dia seguinte, não era nem na manhã. Essa ainda apareceu de manhã. Não tinha muita discussão ali, não tinha muita confirmação do Lucas. E aí se descobriu depois à tarde. Eu só estou dizendo isso. Então, eu estou falando do Cruzeiro, da postura do Cruzeiro. Nessa hora, para o jogo e faz o VAR achar a mão do cara. Teve um lance, não sei, que é muito de acordo com o que você está falando. Não sei se você concorda em colocar no mesmo contexto. Mas para mim é um lance muito simbólico do jogo. Antes do 1-0, o Matheus Pereira, que é o melhor jogador do Cruzeiro, que é um jogador que foi tomando um safanão do Martins, um safanão do Maicon, e aí ele toma um safanão do Memphis, 10 contra 10, e o Memphis toma um cartão amarelo. Porque o Matheus Pereira é um jogador jovem, meio, né... fogoso e tal, e que meio folgado, e que o Corinthians marcou ele, taticamente falando, e sobretudo, mentalmente falando. Então, quando o 10 do Corinthians dá o terceiro tranco no cara, e é divertido com amarelo, é um pouco a postura de um 10 contra o outro 10. Como o jogador grande, e o Matheus apagou um pouco, porque o Matheus no começo ele estava bem. Ele cria a jogada da defesa do Hugo, e aí o Corinthians acho que usou muito também da experiência dos seus principais jogadores para competir no mata-mata. Cara, e outra coisa, o Leonardo Jardim, ao fazer o planejamento do jogo, ele tem que colocar o Daronco como peça de estudo, certo? Falou, galera, tudo que a gente não pode é tomar gol. Porque o que nós vimos em Palmeiras e Corinthians é isso. Depois que o Corinthians faz o gol, não tem mais jogo. E olha para o árbitro, como é que apita o Daronco? O Daronco marca tudo. E com critérios, às vezes, bem diferentes. Certo? Nos jogos dele, quem normalmente abre o placar acaba vencedor do jogo. Entendeu? Então, assim, veja como o Corinthians pensou em tudo e o Cruzeiro não pensou em nada. E mais, o Cruzeiro se abriu e não tomou o segundo gol porque o Corinthians foi... A palavra covarde é muito forte, está ganhando o jogo. Foi conservador.
foi cauteloso. O Corinthians preferiu levar 1-0 para casa. Exato, preferiu levar o jogo para decidir em casa, né? Mas o Cruzeiro errou em tudo, na relação com a arbitragem, no que é um jogo de Copa, no que é um mata-mata, no que é não pensar no jogo da volta, sabe? Porque os times vencedores, eles têm isso na alma. Cara, hoje não é aqui, nós tomamos 1-0 e bota mais um volante. Vamos levar o jogo para o segundo jogo. Não vamos dar a impressão de que estamos desesperados. E foi isso que a gente viu. E nós vimos isso, inclusive, na relação time-torcida. A torcida do Cruzeiro simplesmente sucumbiu. Sucumbiu não. A Fiel que calou o Mineirão. A gente já calou várias vezes. Contra o Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro, já calamos Maracanã, já calamos todo mundo. Então não foi a torcida do Cruzeiro que sucumbiu, foi a Fiel que fez o seu papel, como já é de costume, como a gente sempre faz, como isso aqui, ó. Isso aqui é Corinthians, caralho. Não é um time que tem uma torcida, é a torcida que tem um time. Isso aqui é Corinthians, rapaziada. E aí, ó, palmeirense tá revoltado. Ninguém nem contestou aquela mão do Memphis. Foi mão, bateu na mão? Foi irregular? Foi. Mas ninguém viu, a câmera não pegou. Impossível alguém ver. Então, palmeirense, para de chorar. Representa com like, Fiel. Fortalece.